Bom, pessoal, agora o assunto é Egito Antigo. Essa que foi uma das maiores civilizações de todos os tempos tem sua origem no norte da África. A civilização egípcia nasce às margens do rio Nilo. Egito e Mesopotâmia são consideradas as duas sociedades mais antigas da história da humanidade. Lá no Egito, os grupos nômades começaram a se posicionar às margens do Nilo, se sedentarizando. A primeira fase da história egípcia, que é o chamado período pré-dinástico, é caracterizado pela fundação de nomos. O que são nomos? São comunidades que se aproveitam das águas do rio Nilo para poder desenvolver a agricultura. Esses nomos foram crescendo e gradativamente acabaram se aproximando. Essa proximidade deu origem a dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. E esses dois reinos posteriormente foram unificados, dando início ao Império Egípcio, que foi construído, ou melhor dizendo, unificado por Menés. Menés que ganhou o título de primeiro faraó do Egito. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o que vem a ser um faraó. Pois bem, depois dessa unificação, a história egípcia ela passa a ser conhecida como período dinástico. Então, é muito simples. Pré-dinástico é a fase histórica onde chegam os primeiros grupos humanos, fundam os nomos, esses nomos crescem, fundam reinos. Esses reinos se juntam e dão origem ao império, que é unificado por Menés. A partir desse momento nasce o período dinástico. O período dinástico, por sua vez, é dividido em três etapas. A primeira delas é o chamado Antigo Império, cuja capital ficava em Mênfis, no norte. O segundo momento é o chamado Médio Império, onde a capital passou a ser Tebas, no sul, e esse momento foi marcado por uma série de invasões estrangeiras, e depois dessas invasões terem sido dominadas pelos egípcios, aí vem um novo império, que é também chamado de Segundo Império Tebano. Vamos agora tentar caracterizar essa civilização. Religião. Os egípcios eram antropomorfozoteístas. O que é isso? Os deuses egípcios tinham formas ou de seres humanos, ou de animais, ou de mutantes. E esses mutantes, inclusive, alguns com corpo de homem, cabeça de animal, vice-versa, enfim, era uma religião que tinha essa conotação. Além de entender que o faraó era um deus vivo. Tá? O faraó, inclusive, portava uma coroa dupla que simbolizava os dois reinos egípcios que tinham se unificado. Eles acreditavam também em vida após a morte, por isso havia a prática de mumificação, que não era para todo mundo, né? Era uma prática cara, inclusive os faraós, eles tinham os seus sarcófagos todos confeccionados por profissionais muito bem remunerados e eram depositados em pirâmides. As pirâmides eram alimentadas com uma série de objetos que o faraó poderia precisar na sua outra vida, como, por exemplo, concubinas, cavalos, animais, serviçais. Com o passar do tempo, ocorre até uma substituição dessas pessoas que morriam em larga escala por pequenas estatuetas. Quando nós tínhamos o Museu Histórico Nacional na Quinta da Boa Vista funcionando, nós tínhamos lá em exposição essas estatuetas e todas as vezes que eu promovia passeios para levar os alunos, verificávamos lá, né, como é que elas eram de perto. Era uma coisa que, enfim, dá uma saudade enorme, mas nós não temos mais isso em exposição. Pois bem, em relação ao modelo de sociedade, era uma sociedade estratificada da seguinte forma. Lá no topo da pirâmide, o faraó, o deus vivo. A elite egípcia, formada pelos nobres, formada pelos sacerdotes e que tinham um papel muito importante na história egípcia, porque eles controlavam, eles conduziam as massas, eles eram os detentores da oralidade, né, do discurso mais próximo, né, do povo, enfim, eles tinham muita influência na formação da opinião pública. Os generais, especialmente nos momentos de guerra, pertenciam a esse grupo também, e os escribas, que eram os burocratas, aqueles que administravam os recursos, aqueles que definiam os passos dados na administração do Estado egípcio. Tá? Então esse era o modelo de sociedade. Abaixo deles, a grande massa era formada por camponeses e por artesãos. Esses eram os que pegavam no pesado, eram os que trabalhavam. Eles eram recrutados num sistema servil, que ficou conhecido como modo de produção asiático, para trabalhar nas grandes obras. Por exemplo, eles eram recrutados, levados lá para a construção de canais de irrigação. Isso era muito comum, a necessidade era enorme de construir cada vez mais canais, especialmente porque a população crescia e a produção agrícola tinha que ser maior.
e depois que terminavam as atividades eram liberados. Óbvio que muitos morriam nessas construções e não tinha nenhum tipo de indenização, tá? Importante ressaltar isso. E na parte menor, na última etapa, né, dessa pirâmide social, os escravos, que não eram, na maior parte da história egípcia, em grande número. Eles eram trabalhadores que prestavam serviço para as famílias mais ricas, mais sofisticadas. Tem exceções? Sim, tem alguns momentos onde a maior parte da mão de obra escrava vai fazer grandes obras, né? Um exemplo dessa exceção é a época de escravidão dos hebreus no Egito. É um fato que ocorre depois que os egípcios expulsam os hicsos de seu território e passam a escravizar os hebreus, e os hebreus, inclusive, trabalham pesado, né, promovendo grandes obras. Então, essa parte é uma exceção. A maior parte da história do Egito Antigo, o trabalho pesado era modelo servil, com recrutamento de camponeses e artesãos. Tá? Bom, em relação à cultura, o que os egípcios deixam como legado? Um grande conhecimento na matemática, eles construíam pirâmides, né? Não é simples construir uma pirâmide. Os egípcios, também na literatura, tem um legado interessante, o Livro dos Mortos. Aliás, eles falam muito de morte, né? Dá a impressão que era uma sociedade meio fúnebre, né? Meio gótica, mas não é bem assim, não. Eles tinham uma concepção religiosa própria, né? E que dá, às vezes, esse entendimento, porque nós olhamos, muitas das vezes, para o passado com certo anacronismo. Bom, pessoal, a economia egípcia era baseada na agricultura, a produção era toda fundamentada no modo de produção asiático, esse modo de produção que eu expliquei ainda há pouco, que era servil. A política era concentrada nas mãos do faraó. O faraó era visto como uma espécie de deus, né? Então, é uma teocracia, o termo técnico utilizado para se referir, tá? E a decadência dessa civilização vai acontecer justamente após uma série de atritos internos. Queria ressaltar um aspecto também. Eu falei no início que a religião era politeísta e antroposomórfica na maior parte do tempo, mas tem uma exceção, é o governo de Amenófis. Amenófis decretou o monoteísmo e ele estipulou que apenas Atom seria o deus cultuado. Ele próprio, Amenófis, muda o nome para Akhenaton, adorador de Atom. E essa ação de Amenófis está ligada a um atrito muito forte entre ele e os sacerdotes. Então ele queria reduzir o poder dos sacerdotes, por isso ele acabou vindo com essa. Esses atritos internos fragilizam o Império Egípcio, que depois começa a sofrer invasões sucessivas, dentre as quais a invasão de Alexandre o Grande, a invasão persa, mais tarde a invasão romana, né, que ficou muito famosa, inclusive por conta daquela passagem de Cleópatra, né, com Júlio César. Hoje, o que é o Egito? Pessoal, hoje o Egito é um país que tem a maior parte de sua população islâmica. O islamismo chegou no norte da África, na Idade Média, na ampliação do Império Árabe, e hoje é a religião predominante lá nesse país. É um país que tem uma relação muito forte com o turismo, por razões óbvias, né? As pirâmides de Gizé, Kefrim, Miquerinos e Quéops chamam muito a atenção de praticamente todo mundo, e é por isso que há tanta visita lá nesse país, ok? Bom, resumidamente falando sobre o Egito, é isso, tá, pessoal? Então, valeu.